Ok, estamos de volta no segundo bloco. Vamos dar uma giradinha pelos times de futebol paulista, antes de falar do futebol europeu, que teve rodada no último final de semana. Depois do clássico do último domingo, no estádio do Morumbi, tem novidades do Palmeiras. Fique sossegado, o time vai melhorar, certo? Além do atacante Ricardo Bueno, do Atlético Mineiro, o Palmeiras trazendo Pedro Carmona, do Criciúma, e também o Fernandão, do Guarani. Conhece esses jogadores, Gilson? O Guarani faz uma péssima campanha na Série B do Brasileiro, certo? O Atlético Mineiro é um dos últimos da Série A. E o Pedro Carmona, do Criciúma, quem são esses jogadores? Olha, o Pedro Carmona do Criciúma, digamos que é o que está mais falado, porque o Criciúma está fazendo uma bela campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O Fernandão do Guarani, a única informação que temos é que ele tem 1,94 m, ele é um atacante alto. Ah, o Filipão, se for alto, contrata. Então. Os caras do basquete para jogar no Palmeiras, então, pô. Para quem teve Jardel no Grêmio, anos atrás, mas, claro, não vamos comparar o Jardel com o Fernandão. O Fernandão que é um atacante que fez gols aí no Guarani na Série A do Paulistão e na Série B vai fazendo o seu Mas tá jogando aí? Tá jogando? Tá jogando. Tá jogando bem. Tá ajudando o time fazendo gol todo jogo, né? Ao contrário do... No ataque do Palmeiras que não faz gol, faz 6 jogos, então põe ele lá, né? Então, o Fernandão tá jogando ao contrário do Ricardo Bueno. O Ricardo Bueno tá afastado do Atlético Mineiro. E esse Ricardo Bueno disputou o Campeonato Paulista aqui, não foi? Não jogou aqui em São Paulo? Eu acho que jogou sim, mas eu lembro que ele jogou no Atlético Mineiro no ano passado, certo? E ele agora está afastado do Atlético Mineiro. Fazia gols no ano passado? Fazia uns golzinhos sim. Ele um jogo ou outro, ele entrava lá, ele junto com o Renan Oliveira, ele fazia uns golzinhos, mas atualmente ele está afastado do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que a gente sabe que está perdendo muito, né? Vai chegar com muita pressão no final de semana com o clássico contra o Cruzeiro, e esses são os reforços do Palmeiras, né? Tá certo. E o São Paulo, João Roda, que é o seguinte, né? O principal jogador do Brasil, o melhor do mundo eleito lá, o Henrique, o atacante do São Paulo Futebol Clube, artilheiro do campeonato, do Sub-20, não quer jogar no São Paulo Futebol Clube. Ele falou o seguinte, que ele recebia 10 mil reais por mês de São Paulo e que não tem mais contrato, certo? E agora o São Paulo vai perder mais essa depois de ter dispensado o Oscar pro Internacional, uma revelação, e agora vai dançar com o Henrique também? Olha, se for confirmada essa informação de que ele não tem mais contrato no São Paulo, o São Paulo que bobeou, porque o Henrique ele é um grande jogador, fez partidas excelentes nas categorias de base do São Paulo, se destacou na Copa do Mundo, na Copa São Paulo Sub-20 que teve uns anos atrás, e foi um grande destaque, foi artilheiro desse Mundial Sub-20 que tivemos na Colômbia. O Henrique que vem se destacando muito no Brasil e agora ele sabe que foi uma grande vitrine esse Mundial Sub-20, com certeza aparecerão propostas e aí ele já está falando aí, ó, quero sair e tal, para ver se o São Paulo acorda e renova o contrato com ele. Tá aqui, ó, o contrato do Camisa 17 está registrado na CBF, na Federação Paulista, com vigência até julho de 2013. Porém, o Henrique alega que o vínculo se encerrou no mês passado. O motivo é que o acordo assinado em 2008 é válido por 5 anos e que a FIFA não permite que jogadores menores de idade, mas o atacante foi emancipado pelo São Paulo, que garante estar totalmente de acordo com a lei. Vem briga aí, que agora o cara tá valendo uma grana, né? Com certeza, vai ser igual como você disse, o Oscar também saiu brigado do São Paulo, né? Assim como o Wilson, alguns anos atrás, saiu brigado do Palmeiras para o São Paulo, agora o São Paulo vê esses casos acontecerem no seu clube também. O Oscar que saiu do São Paulo brigado para o Internacional e foi um grande destaque da final que tivemos na Colômbia no sábado, e agora o Henrique também, o Henrique tem muito futuro ainda no futebol. Tá certo, vamos falar do Corinthians, João Arroz. Esse detalhe é o seguinte, né? Parece que o Tite percebeu que não dá para Alex e Danilo jogarem juntos, é isso? A gente percebeu no jogo no sábado que o Danilo foi o pior jogador em campo, o William, inclusive até na Rádio Princesa, quando vocês estavam transmitindo, né? Você até comentou, se o William fizesse duas jogadas, já estava melhor que o Danilo, e foi mesmo que ele fez, o Danilo que foi pífio no jogo de sábado, e o Alex que é o cara que dá rapidez ao ataque do Corinthians, e vamos ver agora o que o Tite vai montar aí para o jogo contra o Palmeiras lá em Presidente Prudente domingo. Tá certo, o Corinthians que voltou nessa terça-feira, e o time vai viajar para Presidente Prudente para enfrentar o Palmeiras domingo. Tem um detalhe, né? O Corinthians não tem jogo no meio de semana e o Palmeiras tem o Vasco quinta-feira tendo que fazer 3 gols. Quer dizer, então, a situação, digamos assim, de decorrer de semana é melhor para o Corinthians. Sim, com certeza o Corinthians terá mais tranquilidade, né? Terá uma semana para descanso, para poder repensar, avaliar o adversário, dar uma olhadinha também no Palmeiras, porque o Palmeiras, a gente não sabe se vai jogar com o time titular ou reserva contra o Vasco, mas de qualquer maneira vale a pena dar uma olhadinha. E domingo vamos ver, domingo esse jogão aí que teremos em Presidente Prudente.
Tá, e tá em jogo também nesse final de semana o troféu Osmar Santos, narrador esportivo Osmar Santos, que teve um acidente em 94, mas continua sendo um dos nomes da mídia. Então é o seguinte, se o Corinthians empatar com o Palmeiras, ele é campeão, recebe o troféu Osmar Santos. É simbólico do primeiro turno. O Flamengo com o empate no Beira-Rio, a equipe do Flamengo terá que vencer o Vasco e torcer por empate do Corinthians. E mesmo assim, São Paulo e Vasco, ainda meio lá embaixo, ainda brigam por esse troféu simbólico, é isso? Sim, sim, um troféu aí que nos últimos anos vem sendo distribuído aí. E, claro, nos últimos anos o campeão do primeiro turno sempre é o campeão do segundo, né? E vamos ver se o Corinthians vai ter essa sorte de conseguir aí o título simbólico do primeiro turno, ou como o pessoal fala também, campeão de inverno. Vamos ver aí como é que será essa disputa, que será emocionante. E poderia ter sido mais se o Flamengo tivesse ganhado do Internacional aí, se não fosse a bicicleta do Leandro Damião, se o Vasco tivesse ganhado também do Fluminense, se não fosse o Rafael Moura de cabeça, enfim. Por falar em bicicleta, no domingo ainda, quase com o Luan, faz uma bicicleta e o Rogério Ceni saiu lá debaixo da trave, dentro do gol e salvou. No domingo nós tivemos aí esse clássico aí com umas defesas incríveis, né? O Rogério Ceni e o Marcos são goleiros que fazem defesas plasticamente bonitas de se ver. Essa que o Luan virou essa bicicleta aí, que o Rogério Ceni fez uma defesa sensacional, foi uma delas, né? O Marcos também fez outras defesas e o Luan ia fazer um grande gol, um bonito gol lá no Morumbi. Só que o Rogério estava esperto, né? Só que depois tomou um gol também de cabeça do Henrique, foi brincadeira. Foi brincadeira, a zaga também não acompanhou. João Arruda foi o seguinte, vamos passar, então nós tivemos campeonato inglês, alemão, francês e português, tá? A gente vai colocar na tela aí todos os resultados desta rodada, aí você vai colocar os jogos, resultados, também classificação. Vamos aproveitar para comentar como é que foi a rodada, quais foram os principais destaques deste campeonato inglês, por exemplo. Vamos lá. O inglês, tivemos aí o clássico do sábado pela manhã entre Arsenal e Liverpool, né? O Arsenal que vem perdendo aí os seus principais jogadores para o Manchester City e acabou sendo derrotado por 2-0 para o Liverpool jogando em casa, o Liverpool com o Lucas em campo. Nós tivemos também no sábado o Chelsea jogando em casa contra o West Bromwich, venceu por 2-1. O Ramires também jogou essa partida, uma vitória Ramires legal. Foi chamado dessa vez para sessão? Não foi chamado dessa vez, ficou fora, né? E aí por isso jogou até com mais vontade do que o esperado no jogo do Chelsea no sábado. Nós tivemos também a vitória no domingo do Manchester City em cima do Bolton, com a volta do Carlitos Tevez. Carlitos Tevez voltou a jogar pelo time inglês. Vai ficar lá então, isso é certo. Deve ficar sim, com certeza, até porque o City agora está com o elenco para disputar o título, está com o elenco forte e vem pegando jogadores aí, a maioria do Arsenal, para poder fazer uma boa campanha esse ano, né? Tivemos destaques como o gol do Dzeko, que é um atacante da Bósnia que veio do Wolfsburg, e o Manchester City conseguiu aí essa grande vitória 3-2 em cima do Bolton. O Bolton que também venceu na primeira rodada. Era uma briga entre líderes aí do campeonato inglês e o City segue líder com 6 pontos. Tá certo. Vamos sair do campeonato inglês. Você confere a classificação do campeonato inglês. Tá no comecinho, né? 2 rodadas, 3 rodadas, 2 rodadas só. E o campeonato alemão, João Arruda? Bem, o campeonato alemão tivemos aí alguns jogos de destaque, como o Bayern de Munique venceu aí por 5-0 a equipe do Hamburgo, jogando em casa, e dessa vez o Luiz Gustavo ficou no banco, dessa vez o Timoshuk jogou como volante. Tem um revezamento nesse meio campo, é isso? Sim, ainda não tem uma vaga, ainda não tem um nome fixo no meio campo da equipe do Bayern, e aí por isso vão variando ele, o Timoshuk com o Luiz Gustavo e também o Schweinsteiger. Só que dessa vez o Luiz Gustavo ficou no banco, e o Bayern venceu por 5-0, o Ollit fez gol, o Mário Gomes fez gol, o Miller fez gol, enfim, quase todo mundo acabou fazendo gol aí, num jogo que foi até com facilidade essa vitória do Bayern em cima do Hamburgo. Outro confronto que tivemos, o Borussia Dortmund venceu o Nuremberg jogando 2-0, vencendo por 2-0, jogando em casa, o Borussia Dortmund que é o atual campeão desse campeonato alemão. E tivemos também uma vitória do Schalke 04 por 4-2, jogando fora de casa contra a equipe do Mainz, uma vitória aí que coloca os azuis reais aí brigando pelo título mais uma vez no campeonato alemão. Tá certo, o Ju colocou então a rodada e também a classificação do campeonato. Para fechar então essa segunda parte do programa e ir para a última parte, só queria uma observação. É o seguinte, ultimamente, depois da ida do Wagner Love, a gente viu falar do futebol da Rússia, Rubin Kazan e CSKA, né? Essas são as principais equipes de futebol russo. O que está crescendo o futebol na Rússia? Olha, o futebol russo, ele tem aí os times de Moscou, como destaque, o CSKA, o Lokomotiv e também o Spartak. O Rubin Kazan é um dos times novos também, que cresceu aí nos últimos anos, foi campeão. Temos também o Zenit, que é de São Petersburgo, o Zenit que tem o patrocinador da maior empresa de gás natural do mundo, né, que é a empresa que investe o dinheiro lá, e inclusive o time tem algumas regras, enfim, mas não é para ser destacadas. E um time que vem crescendo muito é o Anzi, que é o time que levou o Roberto Carlos para lá. Roberto Carlos e outros jogadores como o Samuel Eto'o, por exemplo, pode sair da Inter de Milão e ir para o futebol russo jogar. Ótimo lugar vai ser a carreira, né? Então, é complicado, porque tem muito frio lá, mas de qualquer maneira, o Roberto Carlos, inclusive, nesse final de semana, o Roberto Carlos jogou aí, ele está jogando mais como volante no time do russo.
Ele tá jogando como volante. Correr mais, né? Parado ali. Ele acaba correndo para todo o campo, praticamente. O Anzi, que, como eu disse, pode contratar o Eto'o. Enfim, o futebol russo vai crescendo um pouquinho, até porque a Rússia será sede em breve aí de competições importantes. Tá certo, foi o giro pelo futebol na Europa. Hora de fazer um intervalo e voltamos para a última parte da programação esportiva desta terça-feira.